Bom dia, paz do Senhor, juniores. Estamos aqui para a aula número 3 da nossa escola dominical. A aula número 3 é sobre o quê? Sobre Isaac. Isaac, um filho obediente. Vamos lá? O memorizando de hoje diz assim, ele se encontra em 2 Coríntios 5, 21. Se vocês quiserem ler a Bíblia de vocês, né, abram lá, que a tia Nani já abriu a Bíblia dela. Ó, diz assim, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Vamos de novo? Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus, né? Deus, Jesus era o Filho, né? E colocou a culpa dos nossos pecados sobre quem? Sobre Jesus. Jesus morreu na cruz. Jesus foi obediente. Ele obedeceu a Deus. Deus mandou Jesus para o mundo, né? Para a terra, para nos salvar, para pagar os nossos pecados. Antes de Jesus vir, nós já vivíamos no pecado, né? E nós não podíamos nos dirigir a Deus, nós não tinha igreja igual a gente tem hoje. Eram os sacerdotes que iam lá no templo, ofereciam sacrifícios, né? Mas quando Jesus veio à terra e Deus deu essa missão para Jesus, né? Ele foi e pagou nossos pecados. A partir daquele momento, né? Nós podemos nos chegar a Deus, nos chegar e adorar a Deus, né? Hoje em dia nós temos essa liberdade, essa bênção, né? De podermos chegar a Deus e adorá-lo. Então, agora nós vamos para Explorando as Escrituras. O Explorando as Escrituras dessa aula está em Gênesis 22, de 1 a 18, que vai nos contar a história de Isaac. Isaac, como ele foi um filho obediente. Nesse tempo, o Abraão teve o Isaac, né? E ele levou 25 anos esperando por Isaac. O Isaac é conhecido como o filho da promessa, porque Deus tinha prometido para o Isaac e para Sara um filho, né? E ele nasceu. Mas mesmo assim, um tempo depois, Deus quis testá-lo, né? E falou assim para Abraão: Abraão, eu vou te testar. Eu quero teu filho Abraão. E Abraão ficou muito triste, porque ele era um filho da promessa, um filho muito amado, né? Imagina, um pai perder um filho, né? É muito difícil. Então, Deus mandou que ele subisse no Monte Moriá, né? E levasse o filho Isaac como um sacrifício. E assim, Abraão, como sendo muito obediente a Deus, ele fez, né? Ali ele fez uma viagem de 3 dias e levou Isaac, 2 servos, né? Pegou o jumentinho, colocou a lenha, pegou o fogo e foi subindo o Monte Moriá. Lá, eles, no caminho, ele conversando com o pai dele, né? O Isaac, perguntou: pai, né? Aqui tá a lenha, aqui tá o fogo, e cadê o carneirinho pro sacrifício? O pai dele falou assim, ó: Deus proverá, né? Abraão, mesmo sabendo que naquele momento o carneirinho seria o seu filho Isaac, acreditava no milagre de Deus. Ele confiou em Deus, ele tinha fé em Deus. Então, chegando lá no monte, né? Eles subiu só o Isaac e o Abraão, né? Colocou as lenhas no ombro e levou para fazer o sacrifício. Chegaram lá, o Abraão preparou o altar, colocou as pedras, né? Amarrou o seu filho Isaac como sacrifício. Naquele momento, provavelmente, o Isaac, ele já sabia que o cordeiro seria ele. Mas mesmo assim, o Isaac, ele não questionou por quê? Porque ele confiava no seu pai.
e também confiava em Deus, porque ele foi ensinado dessa forma, né? Mas quando Abraão levantou a mão com a faca na mão para, né, matar o Isaac, Deus falou com ele e mandou um anjo: Abraão, não faça isso com o menino. Você provou que você é fiel a Deus. Você provou que você é obediente. Então, Abraão preparou o sacrifício. O carneirinho estava ali, escondido, preparado para fazer esse sacrifício. Então, Abraão provou que foi servo, que foi temente a Deus. E através dessa prova de temor a Deus, Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. E Jesus, né, nasceu da descendência de Abraão. O que é descendência? Assim, a descendência é da família, né? Igual a gente, por exemplo, a gente é descendente do nosso pai, do nosso avô, né? Da família, por exemplo, a da prof. Zimmermann. Eu sou descendente da família Zimmermann. E assim, Jesus era descendente da família de Abraão, né? E ele prometeu. E quando Jesus veio, ele fez a mesma coisa que o Isaac, né? Ele foi oferecido em sacrifício como cordeiro, morreu na cruz para nos salvar. O que nós aprendemos com a lição de hoje? A obediência. Primeiro, a obediência a Deus, né? Porque quem obedece a Deus tem grandes promessas. Às vezes, mas eu vou fazer, Deus não tá vendo. O que os olhos não veem, Deus vê. Lá em Salmos 139:2 diz isso, né? Primeiro, então, obediência a Deus. Quem obedece, né? Quem ama, obedece. Obedece a Deus. Lá em Jó 14:15 também diz isso, né? E obedecer aos nossos pais. Quem obedece aos pais, obedece a Deus, né? Em Samuel 15:22 diz que obedecer é melhor que sacrificar. Quando o papai e a mamãe dizem assim, olha, faz a lição, né? Estuda para a prova, né? Tem que obedecer, tem que estudar. Por quê? Qual a consequência? Se você não fazer a lição, não estudar para a prova, por exemplo, qual é a consequência da desobediência? Vai tirar nota baixa, né? Nós temos que ser obedientes. Na Bíblia, a palavra obedecer aparece mais ou menos cerca de 160 vezes, né? Deus, as leis, a Deus, aos pais, aos pastores, né? A nossa igreja, o Espírito Santo, né? Nós precisamos obedecer. Temos que nos educar a obedecer. Porque o primeiro mandamento com promessa é obedecer aos nossos pais. E diz assim, deixa eu ver aqui na minha referência bíblica, respeite seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa que está em Efésios 6:2-3. Quem obedece terá vida longa na terra. A Bíblia diz, obedecer ao pai e à mãe para que prolongue os seus dias sobre a terra. Amém? Espero que vocês gostem da aula, que reflitam sobre a obediência, que obedeçam a Deus e papai e a mamãe. Amém? Paz do Senhor.